Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje, 18 de janeiro de 2026, nós estamos na nossa terceira lição do ano. O Pai enviou o Filho. Texto áudio. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Vamos estar lendo agora a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está registrada em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Gálatas 4, do versículo 4 ao 6. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4, 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vamos agora à nossa leituras diárias. Nas leituras diárias nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo aqui, fazendo menção do título, e também vamos estar lendo os versículos citados. A leitura de segunda-feira, o amor de Deus revelado no envio do Filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terça, o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quarta-feira, Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quinta, Cristo como o único caminho ao Pai. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sexta-feira, o plano eterno de adoção como filhos em Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória
da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A leitura de sábado, o Espírito glorifica a Cristo e guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Essa verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Vamos entrar agora aqui nos tópicos. O tema central aqui dos tópicos, o envio do Filho e o amor do Pai. Nós temos essa divisão aqui em 3 subtópicos, que é o amor incondicional do Pai, 2, a iniciativa soberana de Deus, e 3, o envio do Filho e a Trindade. Muito bem. O amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando aqui. O verbo grego para este amor é agapau, e o substantivo é ágape. Expressam a natureza essencial de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. E a busca pelo bem-estar de todos. Romanos, capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Continuando aqui. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente, indignos. Vini 2002, página 395. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito. O amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo, rebelde e perdido, e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Que diz lá João 3,17... Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Continuando aqui. Esse amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 2.
a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda, no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Vamos ler esse Efésios 4, 5. Muito bem. Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição percebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Continuando aqui, Deus em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Iniciativa dele mesmo, né? Glória a Deus. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Vamos ter agora a resposta da primeira questão. Vamos estar lendo lá a primeira questão, o que ela está pedindo, né? E nós vamos estar tendo aí a resposta da primeira pergunta. A primeira pergunta do questionário, ela pergunta o seguinte: o que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Resposta: significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus, e não do ser humano. Portanto, a iniciativa humana, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus em sua soberania, misericórdia e compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade decaída. Vamos estar lendo também esses versículos, que está em Romanos, capítulo 3, do 24 ao 26, e o capítulo 5, versículo 8. Vamos estar lendo aqui. Glórias a Deus. Romanos... Achando Romanos aqui. Muito bem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Subtópico 3. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João 3, 17, 18 e o versículo 34. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. A ideia aqui é de um presente gracioso. Vamos lá, a ideia aqui é de um presente gracioso. Deixa eu me achar aqui. De Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Nisso está o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Glórias a Deus. Vamos continuar aqui. Muito bem. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João 1:1, 10:30 e 14:26. Vamos lá? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 10:30. Eu e o Pai somos um. 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 14:26? Isso, 14:26. A distinção observada é fundamental. Relacionada ao plano da salvação, o Filho é enviado para realizar a redenção. João 6, do 38 ao 40. João 6, 38 ao 40. Vamos. Aqui não está aparecendo. Vamos, João. Não, sim. João 6, de 38 ao 40. Aqui já foi, aqui já foi. E aqui não quer ir. João 6, de 38 ao 40. Vamos continuar a leitura. Não está aparecendo aqui, né? Vamos embora. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Olha só, até o 14. Vamos lá. Efésios 1, do 3 ao 14, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O tópico 2 tem o tema O Filho e a Plenitude dos Tempos. Ele está dividido também em 3 partes, que são a preparação histórica e religiosa, 2, o filho nascido sob a lei, e 3, a adoção de filhos. Vamos aqui dar início à nossa leitura, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11, vai nos dizer, começou com... de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Glórias a Deus. Muito bem. 10 e 11. Vamos continuar aqui a leitura. Agora nós vamos ter a resposta de número 2. Vamos aqui para o nosso questionário. Vamos ver aí qual é a pergunta de número 2 e a sua resposta. Pergunta: do ponto de vista histórico, que fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? Resposta:
A dominação romana, a língua grega comum e a expectativa messiânica entre os judeus criaram o cenário ideal para a vinda de Cristo. Vamos continuar aqui depois da nossa resposta. Glória a Deus. Vamos achar aqui. Muito bem, nós estamos aqui no 2. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 38. Olha só, está enorme aqui, né, a nossa leitura. Lucas 2, do 25 ao 38. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobreveio na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glórias a Deus. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. 2. O Filho nascido sobre a lei. A Escritura afirma que o Filho veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a parte B. Nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Filipenses 2, 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos continuar aqui. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Cadê o Isaías aqui, abençoado? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei, nós vamos ver aqui a resposta da terceira questão. Vamos andar aqui para a terceira pergunta e conceder aí também a terceira resposta. O que significa a declaração nascido sob a lei? Resposta: que Jesus veio como homem, cumprindo plenamente a lei de Deus, sem transgredi-la, né? Sem transgredi-la. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto. O texto também é bastante claro aqui. Significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus capítulo 5, versículo 17. 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Continuando. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Vamos lá? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Terceiro subtópico, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glórias a Deus. Continuando.
Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versículo 18. Vamos achar aqui João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Os crentes tornam-se filhos por adoção. João capítulo 1, versículo 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da carne, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos dar continuidade aqui. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Esse termo aramaico Abba Papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos capítulo 14, versículo 36. E disse: Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 15, versículo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Continuando aqui, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Entramos agora no tópico de número 3, a Trindade no plano da salvação. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que são a vontade do Pai realizada pelo Filho. 2. A mediação exclusiva do Filho. E 3. A aplicação da salvação pelo Espírito. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deve estar ali registrado em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos ver agora aqui a resposta da questão de número 4. O que está perguntando? A pergunta de número 4. Qual a vontade do Pai é realizada pelo Filho? Resposta: que todos aqueles que o Pai deu ao Filho
recebam a vida eterna e não pereçam. Glórias a Deus. Continuando aqui, essa vontade segundo Cristo é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. João, capítulo 6, 39 e 40. João 6, vamos achar aqui, o 39 e o 40 nos diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que crê, que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica: porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Vamos ler lá, João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por meio de sua vida, sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26. Diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. 2. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, 6. João 14, 6. Vamos achar aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando aqui. Já vamos ter aqui a resposta da questão de número 5. Está lendo aqui a pergunta de número 5 e dando também a resposta. Por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho? Resposta: porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça divina. Voltando aqui para o texto. Vamos voltar para o texto. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer.
e o único que pode satisfazer a justiça divina, mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho. João 3,16. João 3,16 é o nosso texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo testifica do Filho. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Continuando aqui. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Subtópico 3. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ensina a verdade. Ensina a verdade. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Regenera os pecadores. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Continuando aqui. Cadê Tito? Não estou vendo Tito.
Muito bem. Depois o título. E assegura a perseverança dos crentes. Filipenses 1:6. Filipenses 1:13. Aqui está um 6, aqui está um 13. 1:13 lá em cima. Genera título, tá? Sela os que creem. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo da promessa. Opera a santificação progressiva, segundo a Tessalonicenses 2:13. Tessalonicenses 2:13. O que ele não está vendo? Não tem lá? Tá. Não está encontrado esse texto ali, né? E assegura a perseverança dos crentes. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois enviado para testificar de Cristo. João 15:26. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. João capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos para a nossa conclusão, que diz: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou.